Olá, eu sou Luiz Fernando Spercavalli, voluntário da Casa Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, do município de Vinhedo, em São Paulo, e esse é o Gotas Fraternas. Hoje nós vamos tratar da lição de número 4 do livro Fonte Viva, que é de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição de número 4 tem como título Cada Qual. E como nas demais lições, essa inicia com uma citação. Então, Emmanuel usa a citação de Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, como de costume, nós vamos fazendo a leitura da lição e alguns comentários. Eu inicio aqui já comentando que o entendimento da lição, como a gente pode perceber por essa citação, é de que cada um de nós possui dons diferentes. E que ainda assim todos nós temos o mesmo Espírito, a mesma centelha divina, né? Todos nós temos em nosso coração e em nossa missão, nossa consciência, a necessidade de seguirmos rumo ao bem, rumo ao amor, né? Rumo a Deus. Então, independentemente daquilo que nós possuímos, que nos diferencia dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, todos nós estamos imbuídos da mesma missão, do mesmo caminho, rumo ao bem, rumo ao amor, rumo a Deus. Então, iniciando aqui a lição, Emmanuel nos traz: em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Então, todos nós, independentemente da situação, da circunstância em que estamos nessa vida como encarnados, nessa oportunidade encarnatória, temos condições de usar as qualidades que temos, produzindo o bem para todos aqueles com quem convivemos, não só para nós. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Então ele coloca que todos nós, a todo momento, temos a oportunidade de aprender e de ensinar. Então, a todo tempo, todos nós temos essa possibilidade, utilizando aqueles dons, aquelas características, aquelas circunstâncias que nos diferenciam nesse momento enquanto espíritos encarnados. E aqui ele vai prosseguindo. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. Então, como a gente vai ver no decorrer da lição, ele vai mostrando situações que se contrastam. Aqui, por exemplo, ele fala do administrador e daquele que obedece. E ele vai mostrando para a gente que, independentemente da situação que nós vivemos hoje como encarnados, que nós estamos experimentando, nós temos condição de fazer o bem. Então, ele fala aqui, né, que o administrador tem mais chance, frequentemente tem mais chance, de expressar justiça, bondade para com os seus subordinados, mas da mesma forma, né, aquele que obedece, ele também tem mais chance de demonstrar o dever bem cumprido. Então, fazer bem aquilo que lhe é determinado na vida comum. Então, da mesma forma que o administrador, o chefe, tem oportunidade de fazer o bem com aqueles recursos que a vida lhe proporciona nessa oportunidade encarnatória, aquele que obedece também o tem, de outra forma.
Prosseguindo, o rico, mais do que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. Então aqui, por exemplo, ele compara os dons que tem aquela pessoa que tem mais recursos nessa vida, o rico, né? E aquele que não tem esses recursos, que é pobre. Então ele fala aqui que o rico, ele tem a oportunidade de oferecer empregos, dividir as bênçãos da riqueza com aqueles que mais precisam, oferecer, né, a caridade material, que também é importante, né? Não é a mais importante, como o Evangelho nos traz, mas também aliviar, né, a dor do próximo com os recursos que nós podemos utilizar num processo de doação, de caridade, também é muito válido, com certeza, né? E o pobre, por outro lado, ele tem mais chance de demonstrar esperança, praticar, vivenciar e dar exemplo de esperança e de dignidade. Então, diferentemente do que por vezes nos parece mais óbvio, né? E quantas vezes a gente ouve, e talvez nós mesmos incorramos nesse erro de falar, eu não posso fazer nada porque eu não tenho recursos. Se eu tivesse recursos, eu poderia fazer. Então, Emmanuel vai nos mostrando por meio desses contrastes que, independentemente da circunstância que nós vivemos na presente encarnação, neste momento da nossa vida, nós temos sim condição de fazer o bem, de rumar rumo, né, de seguir rumo a Deus, ao amor. Seguindo, Emmanuel traz outro contraste, né, o forte e o fraco. O forte mais facilmente pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. Então, se o forte, ele pode auxiliar, ser mais generoso com as pessoas, com a força que ele dispõe, né, a saúde que ele dispõe, ele também o fraco, né, aquela pessoa que está debilitada, tal, ela pode também demonstrar esse amor, essa sua vivência no bem por meio da prática da esperança, da prática da humildade em qualquer ocasião. Então é mais fácil para aquele que nada tem, aquele que está debilitado, inclusive, né, fisicamente, é mais fácil para ele exercitar, vivenciar, exemplificar a humildade. Aqui ele vai falar agora da comparação entre o sábio e o aprendiz. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. Então, se por um lado o sábio pode ajudar com o seu conhecimento, com a sua lucidez, com o seu bom senso, ele pode ajudar a todos, né? Renovando o pensamento de todos, o pensamento geral em direção ao bem. Então, o sábio tem essa contribuição a oferecer, mas o aprendiz também tem a sua contribuição. Ele tem mais chances de distribuir, de exemplificar a riqueza da boa vontade em aprender, de estar atento àquilo que a vida oferece em termos de informação, conhecimento, de oportunidade de garantir crescimento intelectual. Então, o aprendiz, da mesma forma, né, tem a sua oportunidade de fazer o bem. Aqui ele vai comparar agora o são e o doente. O são comumente pode projetar a caridade em todas as direções.
o doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Então, se o são, ele tem condições físicas, tem condições de saúde para apoiar os outros, fazer ações de caridade, ouvir mais pessoas, se deslocar, ir a locais onde ele pode prestar socorro às pessoas. Da mesma forma, aquele que está doente, ele tem chances também de exemplificar a paciência, a fé de que haverá uma melhora, que aquilo tem um significado, que nada é por acaso. Então, da mesma forma que o são, o doente tem igualmente, embora com outros instrumentos, a possibilidade de seguir fazendo bem. E Emmanuel vai concluindo da seguinte forma: os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Então, o propósito, aquela chama divina, aquela centelha que nós trazemos em nós, que nos direciona a fazer o bem, a buscar pelo melhor, pelo nosso crescimento moral, pelo nosso crescimento por meio do amor ao próximo, né, como a nós mesmos. Essa chama está na alma de todos nós. Todos nós estamos imbuídos disso. É da natureza de nós, né, de todos os seres humanos. Embora consigamos fazer isso por meio de ferramentas, de instrumentos diferentes, de acordo com a experiência que estamos vivendo nesse momento. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Todos podemos trabalhar. Não adianta a gente falar, né? Não, eu não posso. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse saúde, se eu tivesse sabedoria, se eu tivesse tido a oportunidade de estudar, eu poderia fazer o bem. Não. Todos nós estamos, né? Como se diz, né? Devemos florescer onde Deus nos plantou. Então, por vezes, a nossa história encarnatória, neste momento, exige que nós passemos por vezes por dificuldades. Uma pessoa para quem falta recursos financeiros, uma pessoa que adquire ou que nasce com uma deficiência, uma pessoa que não tem oportunidade durante a infância, a adolescência, a vida jovem, não tem a oportunidade do estudo. Nada disso nos impede de utilizar os recursos que temos para fazer o bem. E o bem, por vezes, é a exemplificação da paciência, a exemplificação da fé. Mesmo aquele que hoje está acamado, mesmo aquele que aparentemente não consegue produzir nada para a sociedade, ele pode fazer muito pelo bem comum. Ele pode demonstrar para todos aqueles com quem ele convive a sua fé, a sua resignação, a certeza de que tudo tem um propósito. Ele pode orar, todos nós podemos orar por todos, né? Mesmo aquele que hoje passa por questões de deficiências severas, intelectuais, tudo tem um propósito. Nós devemos tentar entender que todas as nossas encarnações, elas nos apresentam oportunidades diferentes de experimentar as diversas possibilidades da vida. E essas possibilidades nos trazem o caminho para o crescimento. Então, todos nós, ora nascemos com mais recursos, ora com menos recursos, ora com uma saúde mais debilitada, ora com uma saúde mais forte, ora com mais oportunidades de crescimento social, de crescimento intelectual, ora com menos oportunidades.
mas todas essas experiências são igualmente válidas. Todos nós temos que aproveitar os talentos que Deus nos trouxe, né? Como diz a parábola dos talentos, né? Que aquele que recebeu uma moedinha e ficou com medo de utilizá-la, enterrou, né? E depois, na hora da prestação de contas, aquele que recebeu mais e investiu aqueles talentos, né? Ele consegue oferecer mais para o seu senhor na parábola, né? E o seu senhor, por outro lado, quando vê aquele que recebeu uma moedinha, mas nada fez com ela, nada fez com o seu talento, ele o critica, né? Ele fala, poxa, mas todos tinham a oportunidade de utilizar os seus talentos, de investir os seus talentos no seu próprio crescimento e no crescimento de todos aqueles com quem convivemos. Então, não devemos temer usar os dons que Deus nos deu, ainda que esses dons não nos pareçam, né, numa realidade da vida humana, da vida física, material, não nos pareçam grandes vantagens ou benefícios, né? Porque todos nós ainda carregamos muito a ilusão da matéria, né? Então, por vezes esquecemos que estamos experimentando, somos seres espirituais, experimentando oportunidades encarnatórias com diferentes características. Então, se hoje sofremos, e vamos lembrar, né, que não é só o pobre, não é só o fraco, não é só o doente, não é só aquele que é privado de conhecimento, privado, às vezes, até mesmo de uma vida familiar, né? Não são só essas pessoas que têm suas provações. O rico tem suas provações, né? O Evangelho nos fala, né, que é mais difícil o rico entrar no reino dos céus do que um camelo, né, uma corda muito grossa, passar no buraco da agulha. Então, o Evangelho já nos alerta disso, que todos, independente das circunstâncias, passamos por provações. Independentemente de sermos mais abastados desses dons, dessas facilidades que tanto valorizamos e às vezes de uma maneira incorreta, inclusive, né, no mundo material, valorizamos excessivamente, isso que eu quero dizer. É lógico que todos devemos buscar o nosso crescimento na vida comum, devemos buscar condições melhores para nós e para os outros, por meio do nosso trabalho, por meio do nosso estudo, mas não devemos esquecer que a gente deve ter aquilo que é o suficiente, né? O Chico Xavier falava que nós não queremos, por vezes nós não queremos só o pão e a manteiga, a gente já quer o pão, manteiga, a geleia, o queijo, a gente nunca está satisfeito, né, com aquilo que temos. Devemos ser gratos, porque todos nós temos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa própria evolução e para garantir o bem daqueles que nos cercam. Finalizando, Emmanuel traz, repara a posição em que você se situa e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos, e a vontade divina te proverá. Então, Emmanuel fecha aqui nos lembrando que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Os planos de Deus são melhores que os nossos. Nós, né, muito iludidos pela vida material, pelas facilidades, pela vida de maior conforto, acabamos deixando passar essas benditas oportunidades que temos quando passamos por provações. Então, aproveitemos, lembremos que os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. Como no ditado popular, né? O homem faz planos e Deus ri, né? O que isso quer dizer? Por vezes nós queremos, porque queremos algo que nos parece que vai nos trazer a felicidade, mas Deus sabe o que é melhor para nós. E quantas vezes nós tentamos atingir algo e quando conquistamos aquilo, vemos que não era aquilo que
que nos faria feliz, às vezes muito pelo contrário, às vezes aquilo nos traz provações ainda maiores, dificuldades, né, desafios. Então, que nós sejamos gratos, façamos a nossa parte, façamos sim a nossa parte, busquemos uma vida com maior crescimento, ainda que na vida comum, na vida da matéria, mas lembremos sempre que tudo tem um propósito, que Deus tem um propósito para cada um de nós, e tudo que nós passamos é para nos conduzir ao melhor para nós mesmos. Muito obrigado, fiquem em paz, fiquem com Deus.